né? Então, queridos internacionais, né, estamos aqui reunidos para fazer um experimento de estudo direcionado de peças do direito internacional. Mais especificamente, nós vamos falar sobre a petição que a África do Sul moveu contra Israel na Corte Internacional de Justiça, pedindo medidas provisórias, preocupado com a prática de genocídio, de acordo com a Convenção de Genocídio. Todo mundo tem um pouco de compreensão de o que está acontecendo, mas nós vamos fazer uma análise técnica, nós vamos pegar os documentos e estudar os elementos mais importantes para a gente. Para começar essa discussão, só né, eu queria primeiro agradecer, viu, a Clara, o Samuel, Cecília, que quiseram e puderam, né, fazer esse encontro acontecer, e todo mundo que não pôde estar aqui, espero que tenha, em algum momento, a oportunidade de ver essa discussão e entender as nuances técnicas, né? A gente fala muito de política aqui no Observatório, né? Mas hoje nós vamos falar de questões bem pragmáticas do universo jurídico. Poderia gastar horas aqui falando sobre a dimensão, deixa eu só ver se assim, a dimensão, não, histórica, que levou à criação de Israel, o problema com a Palestina, mas eu acho que isso não é relevante para este momento. Vamos entender o que está acontecendo neste processo. Eu vou pressupor que todo mundo acompanha o noticiário internacional e entende, no campo assim dos fatos, né, o que tem ocorrido, especialmente na faixa de Gaza. Mas vamos entender como é que isso se materializou no campo do direito internacional. Então, convido vocês para entrar... Opa, deixa eu só achar aqui... no site da Corte Internacional de Justiça. Tá? Esse site é muito importante para nós que somos internacionalistas, e eu acho que quando aparecesse a imagem eu saía da tela, por isso que eu botei duas. Aqui tem o Palácio da Paz, que é a sede, né? Tem, claro, um prédio anexozinho escondido ali atrás, que fica parte dos escritórios. E desse site aqui, aliás, deixa eu ver se a gente está no... Ei, computador, logo agora, hein? Fazendo não passar vergonha na frente dos meus alunos. Aumentar o tamanho da imagem, né? Aqui nesse site, a gente tem aqui os casos, né? A gente vem aqui, list of all cases. E o primeiro caso, logo, quer dizer, o primeiro porque está em ordem cronológica inversa, né? É esse aqui da aplicação da Convenção de Prevenção e Punição do Crime de Genocídio na faixa de Gaza, África do Sul versus Israel. Então, clicando aqui, a gente vai ter acesso a todos os documentos pertinentes a esse processo, também em ordem cronológica inversa, tá? Então, nossa história começa aqui. E aí eu preparei esses documentos e eu vou compartilhar com vocês agora, então, essa outra coisa. Espera aí. Apresentação. Vou fazer uma outra apresentação. Janela. Ai, cadê meus PDF? Estou com os PDF tudo aqui. Ai, gente, não está aparecendo para mim a opção de eu abrir meus PDFs para mostrar para vocês? Não estou entendendo por quê. Vamos ver se eu mexer assim. Ah, agora apareceu.
Então, deixa eu aumentar um pouquinho, né? Deixa aqui. Onde é que aumenta? Vocês conseguem ver nesse tamanho? É porque eu sou meio cego, então eu não sirvo muito de Tá parâmetro. dando para ver sim, viu? Tá, ótimo. Então, só para entender, isso aqui é uma nota imprensa. É um documento informativo, não tem natureza judicial, né? Jurisdicional. Tudo. Em 29 de dezembro de 23, então, a Corte Internacional de Justiça está dando informação, né? Aí sempre, né, a referência ao local, né, como a gente viu hoje, né, sempre de Hague, né, com o artigo definido. E aqui a Corte nos fala que a África do Sul filed, né, eu queria que vocês, uma parte importante dessa nossa atividade tem a ver com a familiarização com o vocabulário técnico, tá? Então, filed an application, né? Protocolou uma petição instituindo um processo contra Israel perante a Corte Internacional de Justiça. Então, vamos entender essa primeira parte aqui, que é fundamental para a nossa matéria. Então, aí eu vou novamente, eu vou voltar aqui para essa apresentação e compartilhar uma outra que está aqui no ponto. É muito conveniente para quem é aluno do Direito Internacional Público, ô Clara, mas para quem não é, eu acho útil explicar o seguinte: a Corte Internacional de Justiça é um tribunal e, para que ela tenha autoridade jurisdicional sobre os estados nos casos em que ela julga, ou seja, para que a sua decisão seja juridicamente vinculante, é preciso que os estados submetam a si próprios e o caso concreto à jurisdição da corte. Essa manifestação do consentimento dos estados em se submeterem à jurisdição da corte, ela pode se dar de diferentes maneiras. Então, a primeira possibilidade é o chamado compromisso ou acordo especial, ou seja, dois países têm uma disputa e decidem, por conta dessa disputa, que o melhor jeito de resolver essa controvérsia é submetendo conjuntamente esse problema para que a corte decida de acordo com o direito. Então, essa expressão acordo especial é raramente utilizada. Geralmente se fala compromisso, mas em francês, que é compromis com um S só, né? Um som mudo. Essa é uma possibilidade, né? Aí se notifica o acordo em que as partes querem que a corte julgue. Quando é assim, a maneira de visualizar o caso é com essa barra aqui, porque não é um contra o outro, são os dois países conjuntamente submetendo o caso à corte. Aí eles notificam a corte deste acordo pelo qual eles querem que a corte julgue. Vários exemplos disso. Outra possibilidade da corte ter autoridade para julgar um caso é quando a gente tem um tratado sobre um assunto qualquer e esse tratado, além das coisas que ele rege em relação ao direitos e deveres das partes, em relação a o que for o assunto do tratado, ele tem uma cláusula chamada cláusula compromissória que estabelece uma situação hipotética em que, se acontecer de as partes se encontrarem em uma controvérsia sobre a interpretação ou execução deste tratado, essa controvérsia, se não puder ser resolvida pelas partes, ela vai ser submetida ao julgamento da Corte Internacional de Justiça.
Neste caso, não precisa que os dois países conjuntamente submetam o caso à corte. Basta que uma das partes signatárias desse tratado que tem essa cláusula, uma parte que se sinta prejudicada porque o outro supostamente não teria cumprido alguma obrigação desse tratado, então essa parte pode sozinha submeter o caso à corte. Ela pode file an application, né? E institui um processo. Vocês estão entendendo? Application, então, é como se fosse uma petição inicial que instaura um procedimento contraditório perante a corte. Neste caso, basta um dos estados que vai acionar a corte em seu nome para que a corte julgue se a conduta de beta é compatível ou não com o que prevê esse tratado. Então, o fundamento da jurisdição do Estado, da corte, neste caso, é o fato de que esses países decidiram se vincular a esse tratado que tinha essa cláusula. Então, ninguém pode, né, dizer que não aceita, que não sabia, enfim. O momento da expressão do consentimento dos Estados, por exemplo, de Israel, de se submeter à autoridade da corte, foi quando ele assinou esse tratado, ou melhor, quando ele ratificou, né? Então tá. Então temos essa cláusula compromissória, jurisdictional clause, que confere autoridade para a corte julgar um caso entre partes deste tratado e um caso pertinente ao cumprimento ou não deste tratado. Ou seja, esse é o limite da vinculação dos países que se submeteram a este tratado com esta cláusula compromissória. Quando é assim, aí a gente percebe que tem o versus, né? África do Sul versus Israel. Esse versus aqui indica para a gente que não foi um acordo dos dois países, vamos levar esse caso para a corte, né? Vamos lá para... Não, é um país processando o outro, versus. Há uma ideia de uma... né, os países que estão em um litígio. A palavra litígio é muito pouco utilizada, né? Mas ela é o que acontece aqui, não tem como a gente fingir que não acontece. Tá? Sabe o que quer, Cecília? O mundo diplomático ele faz muita força para não usar um vocabulário conflitivo, ex-adverso, né? As partes, réu, autor. Mas nesse caso não tem jeito, né? Tem quem faz a reclamação, complainant, olha, até o vocabulário, né? Aquele que reclama, complainant, e o respondent, aquele que responde à acusação, à denúncia, né? À demanda. Tá? Então, a África do Sul, Clara, o Samuel já teve essa matéria antes e a Cecília está tendo agora, mas você, não sei se você estudou isso antes. Você tem alguma dúvida sobre essa questão? Porque ela é super Eu não importante. estudei antes, não, mas eu acho que eu tô pegando. Pode Né? continuar, se tiver alguma dúvida eu te interrompo, viu? Então tá. Interrompe mesmo porque nós estamos aqui nessa conversa, né? Então tá, África do Sul protocolou, filed, né, arquivou, né, uma petição instituindo um processo contra, against, né, o antagonismo aí, Cecília. Israel perante a corte. A principal, né, é com base nas obrigações sobre a Convenção de Prevenção e Punição do Crime de Genocídio em relação aos palestinos na faixa de Gaza. Tá? Aí, veja, isso aqui é só uma nota da imprensa, né? Uma nota da imprensa. De acordo com a petição, a submissão, a application, né? Vejam, agora que vocês entenderam, eu vou parar de traduzir para que a gente acostume, né? Qual que é a questão central? É que ações e omissões da parte de Israel têm natureza genocida e estão sendo cometidas com esse intento específico. E veja, a convenção exige que haja a intenção de cometer o genocídio para que seja caracterizado como o crime previsto aqui, né? Deixa eu grifar isso aqui, né? E mostrar para vocês
toda hora eu fico mudando de arquivo, mas deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Que bom, aparece para vocês. Essa é a Convenção para Prevenção de Genocídio, né? E, para começar, aqui fala que qualquer disputa entre as partes vai ser resolvida por quem? Pela Corte do Estado de Justiça. Tá? E outra coisa importante, qualquer país, qualquer parte, pode recorrer aos órgãos competentes da ONU para adotar a ação que considerar apropriada para a prevenção e supressão de atos de genocídio, ou qualquer outro ato enumerado, ação enumerado neste artigo 3º. Então, quando a África do Sul aciona a Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU, ela está fazendo algo não só no que se refere ao artigo 9º, que fala da disputa, mas a ideia de que qualquer país tem o direito, né, de acionar os órgãos da ONU nesse sentido. Podia ser também o Conselho de Segurança, podia ser a Assembleia Geral, né? E vamos entender que nós estamos falando aqui de um tribunal que julga Estado contra Estado, de um tratado que vincula Estados. O crime de genocídio também é tipificado no Estatuto de Roma, que é o tratado que regula o funcionamento do Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas, né? Pessoas. Essas pessoas não são julgadas na Corte da Justiça. Aqui é uma ação contra o Estado. Existem movimentos e iniciativas pedindo para que as pessoas responsáveis por ações no contexto do genocídio na faixa de Gaza sejam investigadas e processadas no TPI, mas aqui nós estamos falando do país, né? E aí o artigo 2º fala o que é genocídio, tá? E esse conceito aqui é muito parecido com o que a gente tem no Estatuto de Roma, ou seja, são os seguintes atos, quando cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, pessoas de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, né, enquanto tal. Aí tem o que significa, né, que tipo de ação pode configurar genocídio, né? Homicídio de membros do grupo, danos à saúde mental ou física das pessoas, infligir condições para que haja destruição do grupo, medidas para prevenir o nascimento no grupo, transferência de criança forçada e tal. Então, esses atos são puníveis, as pessoas são puníveis e os países se comprometem, né, a adotar a legislação necessária para prevenir, né, e, enfim, acho que esses são os aspectos mais importantes deste tratado, tá? Bom, aí a gente volta para cadê? Esse aqui. Então, de acordo com a aplicação, as ações e omissões de Israel têm um caráter genocida, são cometidos com o requisito específico da intenção de destruir os palestinos na faixa de Gaza como parte de uma política nacional, como, né, um grupo, né? Gaza é uma parte do Estado da Palestina, a população da faixa de Gaza é parte da população do povo palestino. E a conduta de Israel, através dos seus órgãos estatais, agentes estatais e outras pessoas e entidades agindo sob suas instruções ou sob sua direção, controle ou influência, estão em violação da obrigação sobre a Convenção de Genocídio. Né? Então, a questão central aqui, primeiro, a África do Sul, ela tem que dizer por que ela entende que a corte tem jurisdição para julgar, né? Aí a gente viu lá o artigo 9º da Convenção de Genocídio e o artigo 36,
que é o Estatuto da Corte, que vai fazer essa mesma referência. E a parte mais importante é isso aqui, ó. A África do Sul também pede medidas provisórias, né? Essa é uma das coisas importantes, e aí eu vou ter que voltar para... Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não, tem que sim. Talvez eu tenha um jeito de fazer isso mais inteligente. Ué, que eu não estou sabendo. A Corte terá a faculdade para indicar, se considerar as circunstâncias assim que exigem, as medidas provisórias que devem ser tomadas para resguardar os direitos de cada uma das partes, né? Isso não significa uma decisão final, mas a ideia é de que se a gente for esperar o final, nesse ritmo aí de 30 mil pessoas em 3 meses, já foi 1% da população, né? Há uma urgência que justifica uma decisão de natureza provisória, ainda que não tenha ainda a decisão final, tá? Então, aí a gente volta. Ô, gente, não tem uma forma mais fácil de fazer isso? Não, eu tô achando que eu tô fazendo algum, sei lá, enfim. Então é isso. Ela quer medidas provisórias, né? Para que a corte medidas provisórias para que a corte proteja contra danos severos e irreparáveis. A tela inteira? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Tela cheia assim? Vamos ver. Mas aqui é só uma tela ou outra. Entendi. Compartilhar. Entendi. Entendi. Aí, se eu quiser abrir, por exemplo, essa outra coisa aqui, eu consigo abrir também. E aí eu vou lá e escolho... Nossa, fiquei perdido. Então tá. Certo? Então tá. Então, a corte está dando essa informação sobre essa ação que foi feita pela África do Sul com relação a Israel, certo? Então tá. Sim, quero salvar. Bom, aí vamos para isso. Vamos para a petição em si. Alguma dúvida dessa primeira parte, pessoal? Então, essa petição instituindo um processo, né? Ela é direcionada ao escrivão da corte, tá? Quem assina essa petição, obviamente, está autorizado pelo governo da África do Sul. De acordo com o artigo 36 e tal, é um caso contra o Estado de Israel, pedindo medida provisória. E aí vai introduzir os fatos de maneira ainda que objetiva, porque é só uma apresentação. Aí, vejam, com relação às partes em si, aos fatos em si, eu acho que a gente não tem tempo para falar de tudo, né? Mas só para entender. Não tem jeito, não tem jeito, eu não consigo, né? Eu não consigo. Então, eles fazem o reconhecimento da ação que o Hamas fez de pegar civis e militares para fazer de reféns, né? A África do Sul inequivocamente condena toda violação do direito nacional, inclusive isso.
não está defendendo o Hamas, não está dizendo que o Hamas está certo. Mas, vejam bem, ainda que tenha havido essa provocação, essa ação, isso não justifica a violação da Convenção de Genocídio. As ações que estão sendo feitas são todas, né, vinculadas ao Estado de Israel, que, nesse sentido, falhou no seu dever de prevenir e, na verdade, está cometendo genocídio. E continua cometendo. Então, existe uma jurisprudência já amadurecida com relação ao genocídio, especialmente em virtude dos tribunais penais ad hoc, né, de Ruanda e da Iugoslávia. E tem um elemento que é o mais difícil assim, de ser demonstrado, comprovado, que é, a intenção. A gente estava aqui, cadê? Intention, né? Perpetrado. Exato. Aliás. Tudo isso aqui que a gente, inclusive, viu hoje, né? Por coincidência, foi um assunto da nossa aula de hoje. Vejam, além de genocídio, tem crime contra a humanidade, tem crime de guerra, né? É um checklist muito, muito abrangente. Outra coisa importante é o reconhecimento de que essa ação, que nesse minuto é uma resposta ao que aconteceu em outubro, quando o Hamas atacou Israel, é um contínuo. Isso aqui é muito importante, é um contínuo de 75 anos de um apartheid. Aliás, o apartheid é um termo técnico adotado para descrever a situação de Israel com relação ao controle que ele tem sobre a Palestina. O Estado de Israel é um Estado de apartheid, por quê? Porque ele tem um regime jurídico diferenciado, extremamente em detrimento dos não judeus no território de Israel e especialmente nos territórios ocupados. Né? Porque não se esqueça, existe um território que o direito internacional, certo ou errado, reconheceu como sendo território do Estado soberano de Israel, mas também tem o território do Estado da Palestina, que é um Estado. É um Estado ocupado, dominado? Sim, mas é um Estado. Esse Estado tem um território, e esse território ocupado é submetido ilegalmente a decisões judiciais, ao poder militar, à administração do Estado de Israel. E isso, né, é também um elemento que faz com que, veja, se você está ocupando ilegalmente, de acordo com a Corte Estadual de Justiça, Conselho de Segurança, Assembleia Geral, ilegalmente o território de um outro Estado, a força de ocupação, o colonizador, tem responsabilidades com relação ao povo que está sendo subjugado. E nesse contexto também não vale falar de um direito de defesa, porque se você está ocupando os outros, como é que você vai esperar que não haja, né, uma reação? Então, a ideia é que esses atos e omissões, nesse contexto de 75 anos de um regime de opressão, configura esse dolos especiais, que é a parte mais difícil de qualificar para genocídio. Vejam só. Hoje nós falamos que, na aula, né, Cecília, que o Estatuto de Roma, que rege o Tribunal Penal Internacional, reconhece 4 tipos penais. O crime de genocídio é um deles,
crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão. São 4 tipos penais para julgar pessoas. Este tratado aqui, ele fala de genocídio. E ele é um tratado que se aplica a estados também. Pessoas e a estados. Então, eles têm que... Se fosse caracterizar crime contra a humanidade, crime de guerra, era muito fácil. Mas para caracterizar genocídio é um pouco mais difícil. Por quê? Porque você tem que qualificar de maneira razoável a ideia de uma intenção. Essa é a parte mais delicada, digamos assim, subjetiva, né? Lembrando que há um objetivo da política externa sul-africana e mundial, né, de uma paz duradoura entre a Palestina e Israel como 2 estados, com as fronteiras reconhecidas pelo direito internacional, né, que são essas aqui de 1967, ou seja, tudo que Israel vai ocupando de lá para cá não tem esse valor. Não é reconhecido como território de Israel, tá? Bom, aí você tem aqui a descrição de uma série de atrocidades. E esse elemento aqui faz com que existe uma obrigação erga omnes, que tem natureza de ius cogens, de prevenir e de impedir, né, a prática do genocídio. Uai, ficou diferente aqui. Engraçado. Eu não queria essa cor, não. Ixi. Tá indo tudo tão bem. Não tem como eu desfazer isso, não. Deixa. E por conta da extraordinária urgência, é que se pede, né, uma audiência e depois... Aqui. E depois as medidas provisórias. Tá? Bom. Então, primeiro, vamos falar sobre a jurisdição da corte. Esse é o primeiro assunto que tem que ficar efetivamente demonstrado. Pessoal, só um segundinho, volto só para resolver um negocinho, um instante. Pronto. Então, primeira coisa, você tem que provar que esse tribunal tem autoridade para julgar esse país nesse assunto. Vejam, se é para ser obrigatório, você tem que provar que a corte tem autoridade. E como é um caso de um país contra o outro, a competência da corte ela pode ser questionada pela parte que está sendo processada, pelo respondent, né? Então, está claro que a Convenção de Genocídio, ratificada pelos dois, e que tem aquela cláusula que fala que as disputas vão ser resolvidas pela Corte Internacional de Justiça, isso aí não tem nem para onde correr, né? Não tem reserva a isso. Então, é difícil tentar argumentar que a Corte não pode julgar esse caso. Tá? Essa ideia de que esse tratado tem um status erga omnes é um outro fator importante, porque a África do Sul ela entende que ela tem o dever de prevenir e punir, né,
a prática de genocídio, como tem em todo mundo. A ideia é que qualquer país poderia acionar, qualquer signatário da convenção poderia acionar Israel sobre esse, né? O fato da África do Sul ter sua história muito peculiar talvez seja um elemento importante para criar uma justificação interna, digamos assim. Aliás, muito interessante, muito importante, né, o que a África do Sul fez. Esse caso é lindo, essa condição. E há várias tentativas de comunicação entre a África do Sul e Israel, tentando, antes de acionar a corte, tentar resolver diretamente entre as partes. Por quê? Porque isso é uma prática não só do direito costumeiro, mas muitos tratados prevêem que antes de você ir para o litigioso, você tenta resolver por negociações. Aí a África do Sul está falando, olha, eu tentei várias vezes, mas Israel não só não aceitou, como nega peremptoriamente que ter violado o direito internacional e deslegitima como falsa e absurda, né, essa acusação. Né? Então, isso vai ser, vejam só, aí tentou negociar, não conseguiu. Aí vem a próxima parte, que é o seguinte, a gente pode dizer que existe um conflito a ser resolvido, uma disputa, uma controvérsia a ser resolvida entre a África do Sul e Israel. Israel fez alguma coisa contra a África do Sul? Esse é um dos argumentos que Israel vai usar. Mas peraí, o que vocês têm a ver com isso? Quem são vocês para vir aqui me processar? O que eu fiz contra você? Nós não temos um litígio que a corte tenha que julgar. Esse é um aspecto muito importante. Então, a África do Sul vai usar a própria jurisprudência da corte para dizer que uma disputa, né, em inglês, controvérsia, conflito, litígio, né? A gente falou, né, Cecília, que há muito pudor com o uso da palavra conflito, controvérsia, litígio. Então, controvérsia, que nem parece babado, né? Choquei, alô! Mas, enfim, o vocabulário é esse. Uma disputa é um desacordo sobre um ponto de vista ou fato, é um desacordozinho. Um conflito de visões ou de interesses entre partes. Né? Esse é um conceito muito ruimzinho, a gente, inclusive, trabalhou outros muito melhores. Então, existe uma disputa sobre o que a África do Sul entende que é o dever sobre a Convenção de Genocídio e o que o Israel entende. Então, existe essa controvérsia, ou seja, uma controvérsia sobre esse entendimento. E aqui essa parte, né? Qualquer Estado, não apenas uma parte afetada, pode invocar a responsabilidade de outro Estado, tendo em vista o dever de cumprir com a sua obrigação erga omnes, para que leve essa prática de genocídio ao fim. Então, gente, isso aqui é super importante. Esse argumento aqui, ele vai abrir o caminho para muita coisa muito importante que pode vir a ser submetida à corte agora, se houver esse entendimento. Né? Então, veja, está citando o texto da convenção. Qualquer parte, não apenas a parte afetada, pode invocar a responsabilidade de outra parte, tendo em vista a alegação de falha de cumprir com suas obrigações, né? De levar ao fim a prática do genocídio. Então, é mais ou menos aí. Aí vem os fatos. Então, veja, primeira coisa foi justificar que a corte tem autoridade para julgar esse caso. Por quê? Porque Israel e a África do Sul são signatários de um tratado que prevê a Corte Internacional de Justiça como órgão jurisdicional para resolver essas disputas. Né? Bom, aí vem a parte dos fatos, que vai descrever com muito cuidado, minuciosamente, o vídeo da apresentação deles é maravilhoso, é tocante, tudo fundamentado, documentado, né? De maneira que não dá para discutir, né?
Não dá para negar. Os fatos são incontroversos. Aí tem declaração de presidente, de ministro, de deputado, de militar, todo mundo confirmando não só as ações, mas as intenções, né? O tamanho do problema humanitário, né? Essa parte factual é feita assim de maneira irretocável, tá? Eu tô preocupado porque já é quase 6 horas e eu não saí do primeiro. Uma série de documentos de órgãos internacionais, né, relatando a falha de distinguir entre quem é soldado, quem é combatente e quem não é, né? E bombardear uma região... Gente, vejam só, não existe esse argumento... Não é lícito, não é juridicamente sustentável você dizer que porque meu inimigo está no meio de um tanto de inocente, eu tenho o direito de matar todo mundo para, dentro de todo mundo, matar também o inimigo. Esse é o argumento de Israel. O Hamas se esconde no meio dos civis. Portanto, é culpa do Hamas que eu tenho que matar os civis, porque os civis estão perto do Hamas, quem mandou? Isso não é um argumento sequer plausível do ponto de vista, né, do senso comum. Imagina, um ladrão entra numa casa, um bandido entra numa casa, aí faz 10 pessoas de refém. Aí a polícia pode matar todo mundo para matar o bandido? Claro que não pode. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Mas essa é a justificativa, né, desse tipo de direito de defesa contra o Hamas. Eu estou tentando matar o Hamas, eu fiz o possível para o pessoal sair de perto, mas eles não saíram, né? Mandei eles ir para outro lugar, vai lá e bombardeia o lugar para onde eles mandei também, né? Então, fala, inclusive, dos ataques e tudo, mas essa parte factual, então, aí, o que é exatamente os atos de genocídio que são cometidos? Aí há uma descrição muito clara das ações que envolve matar, que envolve todos aqueles tipos que a gente viu, né? Causar danos físicos e morais, bom, matar médico, doutor, gente da ONU. Aí, falta de água, é muita coisa. Eu queria chegar já nos pedidos. Hoje eu dei uma aula e fiquei cansado depois da aula. Falar dessas coisas me dá um peso. Eu estava tentando juntar muita foto de cada um dos exemplos lá, mas eu não aguentei. Não aguentei. Não aguento mais ver imagens de criança sangrando, sabe? Você me dá uma bodada, né? Então, tem aqui uma argumentação para dizer que existe uma intenção genocida, e aí, com base nisso, claims, outra palavra que vocês têm que aprender, claim. Claim é pretensão, reivindicação, o pedido, o que reivindica a África do Sul, né? Então, a África do Sul considera de que o Estado de Israel, direto e indiretamente, é responsável por atos que consistem em violação da obrigação de prevenção de genocídio, e aí isso implica descumprir esses artigos que estão citados aí. Aí, esse vocabulário, gente, eu quero muito que vocês aprendam isso. Claims, tem que aprender o que é claim. E relief, muito importante. Relief é o quê? Qual que é o alívio que você quer? Qual é o remédio que você quer? O que você quer? O que você quer que a corte faça? Essa parte aqui, Samuel, é super importante e eu tenho um feeling, assim, uma impressão que os países que são da tradição do common law, parece que eles têm uma habilidade de colocar isso de um jeito mais objetivo, mais claro do que quem é do civil law. Não sei se eu estou viajando, mas... Então, o que você tem que deixar claro para a corte o que você quer que a corte faça, né? O que a corte faz?
Então, primeiro, quer que a corte julgue. Primeira coisa. Ah, mas não é óbvio? Não, não é óbvio, tem que falar. Mas, gente, submeteu uma petição, pois é, faz parte do negócio falar, eu quero que você julgue. Quero que você julgue e quero que você declare. Declare o quê? Que tanto a África do Sul quanto Israel tem... Perdemos alguém? Samuel. A obrigação de prevenir o genocídio. Ok. Fazer tudo o que for possível para prevenir o genocídio. Eu quero que declare que Israel violou e continua a violar suas obrigações sobre a Convenção de Genocídio. Certo? Então, eu quero que declare que Israel violou. Declare que Israel must, cessar qualquer medida que implique na continuação da violação dessas obrigações, assegurar que as pessoas sejam julgadas, né? Ou por um tribunal competente nacional ou internacional, ou seja, TPI, né? Obrigação de promover uma reparação às vítimas e oferecer garantias de que isso não vai se repetir. Aí, esse é o genérico, mas tem as medidas provisórias. Né? Então, requer... Peraí. Eu acho que isso está melhor explicado num outro documento. Peraí que eu já mostro. Só para acabar aqui. Prima facie jurisdiction. A corte tem jurisdição evidente por conta da convenção e por se tratar de um caso cuja jurisdição material a corte tem, de acordo com a jurisprudência, de acordo com o tratado, etc. Bom, aí eu acho que isso aí é o mais importante daqui. O risco de... Está justificando porque a medida provisória, né? Ah, aqui, é aqui. Então, com base nisso, o que está sendo pedido? Que o Estado de Israel suspenda imediatamente as suas operações em Gaza. Que o Estado de Israel assegure que qualquer militar não tome nenhum passo no que se refere ao ponto 1. Requer que Israel puna e previna, né, a prática do genocídio. Né, e que desista de tomar qualquer medida no que se refere... isso aqui também é muito importante, né? Muito importante. Qualquer medida que envolva expulsão ou deslocamento forçado do povo palestino de suas casas, a privação de acesso à comida, à água, ao acesso à ajuda humanitária, acesso a medicamentos e a destruição da vida na faixa de Gaza. Bom, então, basicamente isso, né, que está sendo pedido. E a África do Sul, como não tem nenhum juiz no momento que é da África do Sul, ela se vê no direito de indicar uma pessoa e indica. Desculpa, aqui é a indicação de quem vai representar a África do Sul. Em outro lugar, eu acho que eles indicam também uma pessoa para ser juiz da África do Sul. Porque as partes têm a possibilidade de indicar uma pessoa para atuar como juiz ad hoc, no caso em que não tem nenhum juiz da sua nacionalidade entre os 15 da corte. Então, eu pergunto, essa primeira parte, ela está clara para vocês?
Clara, Cecília, José Luiz. Tá Tá mesmo? sim. Uhum. Então tá. Então, olha lá, La Haia, né? De Hague. A África do Sul pediu, como são medidas provisórias sendo requisitadas, para decidir tem que ter uma audiência. Essa audiência, então, foi muito breve, muito pouco tempo depois de pedir, porque a situação realmente exige. Aí você tem aqui o chamado verbetim, né? Que é o registro do que foi falado na audiência. Esse primeiro aqui é pela África do Sul ou pelo... deixa eu ver aqui, 11... esse do dia 11 é basicamente a repetição, o Samuel, do que a África do Sul apresentou por escrito. Ela apresentou numa audiência, inclusive usando de vídeos. Sabe os TikTok dos soldados de Israel tirando onda com a destruição que eles estão causando? Botaram lá, né, para todo mundo ver. Imagina a vergonha. O soldado seu faz um TikTok explodir numa escola e aí mostra lá na Corte Nacional de Justiça. Tá vendo? Como... Nossa Senhora, meu Deus. Aí tem a resposta, né, no dia 12, a de Israel, tá? Aí, vejam, foi uma vergonha, porque Israel contratou um jurista para ser advogado, que é o cara um dos mais famosos do direito internacional, é o Shaw, tem inclusive muito manual dele. Nossa Senhora. Cadê a parte pronto, né? E aí o que eles vão falar? Eles vão tentar dizer que nós somos os primeiros a fazer parte desse tratado, nós sabemos o que é genocídio, exatamente porque a gente sabe, porque a gente sofreu na pele, né? Olha isso aqui, olha o que eles falam, né? Colocando, como se Israel não fosse capaz de cometer genocídio. Por quê? Porque ele sofreu genocídio, portanto, ele entende o que é genocídio e ele nunca faria isso. Imagina, ele está tomando todo o cuidado possível para que os civis não sejam punidos. Olha lá, ao deslegitimar 75 anos de experiência do Estado de Israel, fez né, com uma descrição contrafactual do conflito, né, ele está tentando politizar como se fosse um argumento contra o Estado de Israel, falando que é quase indistinguível entre o Hamas e a África do Sul. Olha o nível da argumentação. Olha isso aqui, a tentativa de weaponize, de fazer da palavra genocídio uma palavra usada contra Israel, né? É uma técnica forçada, né? Nossa, que baixaria. Aí, eles vão argumentar muito sobre o que aconteceu em 7 de outubro, e para dizer que quando a África do Sul fez a sua petição, eles não falaram disso. Ou seja, eles estão tentando justificar que tudo que aconteceu é uma resposta a algo que a África do Sul não deu muita importância. Olha lá. Israel tem a obrigação de se defender o seu território. Tá? Aí fala de quem foi vítima,
e uma série de desculpas vinculadas a 7 de outubro. Nossa, 6 e 7, né? Esses documentos são todos disponíveis, mas eu posso mandar para vocês, tá? Olha lá. O applicant, né? O reclamante está essencialmente pedindo que a corte substitua a lente do conflito armado entre o Estado e uma organização terrorista pela lente da prática de genocídio. Ou seja, eles estão tentando dizer que essa é uma questão de enquadramento, que, na verdade, é uma viseira, é uma blindfold, né? E fica falando de Hamas, Hamas, Hamas. É tanta menção ao Hamas que o advogado ele perdeu uma das páginas da petição dele. Ele estava lendo em uma página e não achou, perdeu. Aí todo mundo falou assim, dessa, com certeza o Hamas é que roubou a página, né? Porque se tudo é culpa do Hamas, né? Então, eles vão dizer que gente, é tão pouco argumento concreto que... Olá, o que adianta falar isso? Que se reivindicações de genocídio fossem essa moeda comum de qualquer conflito armado, qualquer coisa seria diluído, né, nessa... Né? O uso da força não pode, por si só, constituir um ato de genocídio. Né? Eles estão tentando desqualificar o que eles estão fazendo como genocídio. E eu quero mostrar aqui porque que eles falam que não tem jurisdição. A África do Sul, unilateralmente, decidiu que essa disputa existe, independentemente de Israel concordar. Veja, não precisa os dois países concordarem que existe uma disputa entre eles para que a corte tenha autoridade para julgar. A corte é que decide. Um diz que tem, outro diz que não tem, então tá, a corte vai decidir. Bom, aí vão tentar provar... Pessoal, meu tempo está acabando. Deixa eu ir para cá. Finalmente, da petição. Eu preciso pegar minha esposa no trabalho daqui a pouco, sabe? Então, vai dizer que a corte não tem jurisdição porque o reclamante não mostrou que existe uma disputa entre África do Sul e Israel. Então, vai dizer, não tem jurisdição, por quê? Porque não tem uma disputa. O reclamante falhou em atender ao requisito de que tem direitos que precisam ser protegidos nas circunstâncias. Meu Deus, hein? Vai dizer o seguinte, esse contexto instigado pelo Hamas não está protegido pela Convenção de Genocídio, ou seja, responder ao Hamas não é algo que está contemplado pelo direito internacional. É como se fosse... Não, se fosse um Estado soberano que estivesse me atacando, aí, mas como é o Hamas terrorista, então não aplica. E não tem nada que é urgente, né? E essas medidas são indevidas e prejudiciais, tá? Bom, então, gente, é, pa, passa uma impressão de um desdém, e eu acho que esse desdém é muito reforçado quando o próprio Netanyahu fala, olha, nós vamos continuar independente do que vier da Haia. O cara fala isso publicamente.
E vejam, Israel já descumpriu tanta decisão do Conselho de Segurança que descumprir uma decisão da Corte não seria surpreendente, né? Então, há uma pressão muito grande para que a Corte julgue. Se não reconhecer que está acontecendo genocídio, fecha a Corte, vamos todo mundo embora, desiste, mudar de disciplina, vou dar aula de história, sei lá. Porque aí não serve para nada, desmoraliza. Então, aí tem uma última press release, né? Depois que teve a audiência das partes, aí tem quais são os pedidos, né, das partes. Bom, a África do Sul pede que Israel pare as operações militares, né, a gente já viu, não permita que ninguém continue fazendo em seu nome e tal, e que, especialmente, não promova a expulsão ou deslocamento forçado, destruição de Gaza, está aqui, né? E o que Israel quer? O que Israel pede? Pede que a Corte rejeite todos os pedidos de Israel, da África do Sul, e remova o caso da lista. Bom, aí agora Israel vai apresentar uma defesa por escrito, um memorial por escrito, e a Corte vai entrar no momento de deliberação, pode pedir mais evidência e tudo, mas agora é o momento da análise apenas da medida provisional e não do mérito final. Essa decisão não pode demorar muito. Mas o que é não demorar muito para a Corte de Nacional de Justiça? Eu queria até ver qual é a jurisprudência, né? De tempo, porque eu acho que o tamanho da urgência tem que fazer a Corte andar mais rápido. Mas a pressão internacional também é muito forte, a pressão diplomática, os caras vão fazer logo direto, né? E tem um negócio complicado. Se a Corte manda parar e Israel não para, meio que desmoraliza a Corte, sabe? E como eles acham que é isso que vai acontecer, às vezes podem querer esperar ver se o mundo resolve de outro jeito, aí quando eles falam, já vai acontecer mesmo, não sei. Tomara que não seja assim. Mas esse caso, gente, é um caso super importante, é um caso com potencial para ser revolucionário, e a gente deve acompanhá-lo com muita atenção e torcer para que essa decisão saia logo, né? E aí, o que vocês acharam? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque eu tenho 5 minutos só. O que vocês têm a dizer sobre o que viram, o que vocês entenderam de formal, material? Palavra com vocês aí. Eu entendi que esse advogado de Israel, ele é um cretino, né, professor? Sabe o que eu acho? Eu acho que Israel meio que ligou, dane-se. Nós vamos perder nisso. Aí fez meio que uma peça de propaganda, uma política e não jurídica. Por quê? Porque a defesa jurídica é dificílima. Os caras têm as provas lá, Clara. Tem tudo provado, está tudo documentado. Eles estão se filmando enquanto cai bomba no hospital, sabe? Então, assim, você vai provar que não tem? Os caras falam em entrevista. Então, eu acho, Samuel, que eles não estão muito preocupados com o resultado jurídico dos não. Por isso que deixaram um negócio meio... A África do Sul fez uma petição irretocável, tecnicamente muito bem feita. Israel, uma bagunça, apresentação ruim, caótica, falando uns negócios que não tinha muito a ver, falácias lógicas, tentando provar que o mundo não é redondo, sabe? Que, enfim, desculpa, eu acabei te interrompendo. Continua. Professor? Você começou a falar, eu te atropelei, como costumo fazer. Ah, não, mas é exatamente nessa linha mesmo, professor. Eles ficam levando para o absurdo, né? Trazer o Holocausto para a questão é muita cretinagem mesmo. Baixaria, né? É bem baixaria. E você, Clara?
Então, eu gostei muito da apresentação e pra gente, não sei, são umas coisas que parecem tão óbvias, não parece? Tipo, é um absurdo parece. ter que ter essa movimentação toda de vários países para falar o óbvio. Eu fiquei com algumas dúvidas quanto às consequências para Ótimo, Israel, e além disso, eu certo. estava pesquisando antes para ver os países que apoiam, né? Ambos os Uhum. lados. E aí, obviamente, tem muito mais países apoiando a África do Sul. Mas Israel está sendo apoiado pelos Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Guatemala, Alemanha, França, é, que, né, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França são países assim, potências mundiais. isso, Então, como que isso é equilibrado? Tipo, eles, por estarem sendo apoiados por esses, eles muito podem bom. ter algum tipo de vantagem? Então, teoricamente, isso era para ser um julgamento técnico. Teoricamente, os juízes que são desses países aí deveriam decidir com base no direito e não no que os seus governos defendem diplomaticamente. Mas a gente sabe, né, Cecília, que às vezes as pressões existem. A mídia faz uma pressão. Olha a mídia brasileira, que não é nem. Gente, o que falaram mal do Lula porque o governo brasileiro apoiou a ação da África do Sul é um absurdo. Aí todo mundo vira antissemita. Ô, gente, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo agora. Vamos supor que a África do Sul consiga que a corte determine um cessar-fogo, que haja interrupção das ações militares. A Israel não cumpre. O que poderia acontecer? Bom, o Conselho de Segurança ele não é um órgão submetido, subordinado à corte. A corte não pode mandar o Conselho de Segurança a fazer algo para forçar Israel a cumprir a sua decisão. Ela tem muito prestígio, muita importância política, simbólica, institucional, mas ela não tem poder coercitivo. Quem tem esse poder é o Conselho de Segurança, que tem um processo de tomada de decisão, no qual 5 países, que são membros permanentes, têm o poder de veto. Então, vamos dizer que haja uma ação, um projeto de resolução do Conselho de Segurança para forçar Israel a cumprir a ordem da corte sob pena de sanção militar. Essa proposta seria imediatamente vetada pelos Estados Unidos. E aí a gente fica com aquela grande frustração, mas, gente, se não serve para impedir isso, então serve para quê? Mas, como a gente falou, né, Cecília, o Conselho de Segurança ele foi cuidadosamente construído para ser assim. Não é que ele não funciona, é que ele foi feito para funcionar assim. Às vezes, meu WhatsApp, eu estou mexendo nele, 2 horas da manhã, ele começa a carregar, atualizar mensagem, sei lá o que ele faz. Está quebrado? Não. Eu, em algum momento, planejei 2 horas da manhã, porque era para eu estar dormindo, então ele está fazendo algo que eu planejei. O Conselho de Segurança foi planejado para funcionar assim. Então, a questão é, essas networks de governança internacional, do jeito que elas foram pensadas, no contexto que elas foram feitas, elas estão parecendo ser incapazes de dar uma solução satisfatória para problemas tão graves, sabe? Não fica pior do que isso, claro. Não tem nada que... Ou seja, se não servir para isso, vai servir para quê, então? Vamos deixar a Unesco, o Unicef, tudo, e o Conselho de Segurança, a gente cria um Conselho de Segurança paralelo. Nada impede, por exemplo, que uma série de países se juntem e decidam usar a força contra Israel. Por exemplo, o Conselho de Segurança vetou, vamos levar a questão para a Assembleia Geral da ONU, e a Assembleia Geral da ONU pode tomar uma decisão que, apesar de não ter força de obrigar os países a usar a força contra Israel, pode autorizar. Então, pode ser que a Assembleia Geral da ONU venha a autorizar o uso da força contra Israel. Para, né? Aí é aquela coisa, né? Bombardear um país que está bombardeando o país para ele não bombardear o país, parece que é meio... Mas, enfim, o sistema internacional, né, nesse momento, ele está em um teste. E, nesses últimos dias, tem sido muito discutido que Israel está falando categoricamente do rio ao mar, ou seja,
não vai existir um Estado palestino, vai ser só Israel, e nós não aceitamos outro cenário, apesar de todo mundo, inclusive Estados Unidos, falar que a solução de 2 estados e tudo. Então, assim, olha, nós vivemos um momento incrivelmente rico, importante. As coisas estão mudando numa velocidade. É como se as placas tectônicas estivessem andando assim, sabe? É muita coisa acontecendo em pouco tempo. E quando a gente está dentro, a gente às vezes não percebe. Mas pode ser um momento de uma grande virada. Pode ser que tenha um grande conflito prestes a acontecer. Pode ser que haja uma série de tensões que repercutam, inclusive, no Brasil. Por quê? Porque o Brasil faz parte de um... Fala, Samuel. Pode concluir, professor. Não, estou falando, eu falo demais. Não, é com relação a essa situação geopolítica, né? Porque eu não sei se você já falou isso também, porque eu fiquei fora um tempinho, estava saindo do meu estágio, mas de uma África do Sul que faz parte do BRICS, né? Isso. Que está apontando o dedo para Israel. Isso. E Israel, apontar o dedo para Israel é quase apontar o dedo para os Estados Unidos ao mesmo tempo, né? Isso. São super aliados. Isso. E a África do Sul ali, que faz parte do BRICS, né? Que tem a Rússia, e que também está nesse conflito contra a Ucrânia, que de mesmo modo também é aliado dos Estados Unidos. Enfim, você acha que a África do Sul ela ainda vai sofrer alguma sanção, talvez assim, do ponto de vista econômico, por causa de estar comprando essa briga com Israel? Eu acho que nesse momento esse conflito acabou se transformando em um conflito do sul global contra o Ocidente. As potências coloniais, as potências hegemônicas contra os países em desenvolvimento, as potências emergentes. Então, assim, o que está fora, acima do nível da água, é esse conflito, por baixo tem muito mais. Então, o sul global todo, que era muito amedrontado, subjugado pelos hegemonos, eles estão vendo que o que está acontecendo em Gaza é absolutamente injustificável, inaceitável, não tem conversa. E se esses países do norte legitimarem isso, então não tem autoridade moral, política, para cobrar nada, porque aí é a desmoralização completa. Não tem jeito de ficar pior do que isso. Então, começa a ser um negócio que vai comprar briga com a África do Sul, mas tem um tanto de países que está... E se fizer isso com a África do Sul, todo mundo vai se sentir mais atacado ainda. É como se tivesse Portugal tentando colonizar a gente de novo, sabe? A gente não vai aceitar. Então, existe todo esse movimento que é muito importante e que tem uma série de sanções indiretas. Vou dar um exemplo. Na União Europeia, a Hungria está começando a falar assim, olha, nós estamos dando uma grana para a Ucrânia, que não adianta nada, eles não prestam conta, tudo, eu não vou dar mais dinheiro. Aí eles estão falando assim, vamos suspender o direito da Ucrânia de participar das decisões da União Europeia. Sabe, a Bielorrússia apoiou a Rússia, aí sofreu sanções econômicas, não tem nada a ver com o conflito, ela só não foi contra a Ucrânia. Então, tem uma série de sanções diluídas, indiretas, uma má vontade. Mas quando você começa a ter que fazer isso contra todo mundo, aí já vai ficando difícil. Agora, o Brasil tem que tomar cuidado, porque esse jogo é um jogo bruto, e se não der para fazer uma guerra, derruba um governo, compra uns deputados, meia dúzia de procurador, um juizinho aqui, outro acolá, e faz um inferno dentro do país, para a gente baixar a bola e não dar pitaco no cenário internacional. Isso já aconteceu. Então, assim, a gente não tem nenhum direito de ser inocente, porque isso... Nós vivemos isso agora, até agora, né? Então, pode ter repercussão não só para a África do Sul, mas para o Sul global, que tenta ser menos subjugado, tá? Pessoal, agora eu realmente preciso ir. Viu, Cecília? Vou te perguntar o que você achou na próxima aula, já que você está quietinha aí no seu canto. E tomara que tenha contribuído aí para vocês
né, vamos fazer mais disso, né? Gostei muito da iniciativa, e se não fosse você, viu, Clara? Você, Cecília, você, Samuel, acho que eu tinha enrolado um pouquinho para fazer isso que eu queria fazer, né? Então tá. Um abração para vocês, né? E Certo. me lembre de postar aqui o vídeo depois. Eu vou voltar no YouTube e boto o link aqui para todo mundo poder ver também, tá certo? Isso foi muito bom, viu, professor? Eu Obrigada. não estava dentro dos argumentos, não. Pois é. Ou falta de argumentos, né? Sim, sim. O que em si já é um discurso, né? É uma narrativa. É dizer, olha, dane-se, meu direito soberano prevalece sobre o direito internacional, né? Então tá, pessoal. É mais engraçado. Como eu penso. Vou parar a gravação aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.